Paz e graça da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu sou o pastor Gilberto Barbalho e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra que vai trazer paz no seu coração. Fica tranquilo que a palavra de Deus não vai te trazer condenação, não vai te trazer maldição. É uma palavra que vai trazer paz, que vai trazer saúde, que vai trazer coisas boas. Porque isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é coisa boa, é a boa nova. Infelizmente, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo misturado com um monte de coisa por aí. Mas eu quero trazer para o seu coração uma palavra que vai trazer paz, a paz que excede todo entendimento, uma palavra para abençoar a sua vida de uma maneira completamente familiar, na sua vida familiar, conjugal, sentimental, financeira, em todas as áreas da sua vida. Porque essa é a vontade de Deus. Está escrito que Deus quer que você vá bem em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus, porque Deus é Pai. Aliás, Jesus trouxe essa palavra, Pai, porque antes de Jesus Cristo, não podia chamar Deus de Pai, antes do Evangelho, antes da graça, no tempo da lei. As pessoas chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. E Jesus trouxe esse nome. Né? Qual foi o nome que Jesus trouxe? O nome de Jesus. Não, mas o nome que Jesus trouxe. É claro que o nome de Jesus está acima de todo nome. Está escrito isso. Mas o nome que Jesus ensinou para nós foi esse, Pai. Porque as pessoas tinham Deus como o Senhor dos exércitos, né? O Deus da antiga aliança, o Deus das batalhas, o Deus da guerra, o Deus... Mas Jesus falou assim, olha, aquele Deus, aquele Senhor dos exércitos, aquele lá, ele é o nosso Pai. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a chamar Deus de Pai. Esse foi o nome que Jesus trouxe. E eu queria ler com você aqui, uma palavra que está em Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, justificação pela fé e a paz com Deus. Eu não vou ler o texto todo porque vai ficar muito demorado. Mas tem algo aqui nos primeiros versículos que eu queria compartilhar com você e eu acredito que isso vai abençoar a sua vida. Isso vai trazer para você algo novo, talvez algo que você nunca tenha ouvido antes. Porque o Evangelho realmente está difícil encontrar pessoas que realmente preguem o Evangelho como ele é. O que eu mais tenho ouvido por aí é um Evangelho misturado com a lei. E aí perde tudo. Mas olha só, Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha só. Uma vez que você é justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Eu já vou te explicar isso. Porque quando você é justificado, você tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que você é justificado pela fé, nós temos paz com Deus pelos nossos próprios meios? Não. É por meio dele. É pelo que ele fez, não é pelo que nós fazemos. É por isso que a pregação do evangelho misturado com a lei não traz paz. Traz uma certa condenação, uma pessoa, porque a lei ela aponta para você o que você fez, o que você deixou de fazer, se você faz certo, se você faz errado, a lei sempre aponta para você. Mas o evangelho aponta para Jesus. A lei diz que você tem que obedecer. O evangelho diz que pela obediência dele você é abençoado. Mas talvez você nunca ouviu falar isso. Ninguém nunca te falou isso.
eles pregam um evangelho que diz que você tem que obedecer, que se você obedecer, você é abençoado, se você desobedecer, você é amaldiçoado. Mas isso não é evangelho, isso é lei. O evangelho de Cristo, nós temos acesso, nós somos justificados pela fé por meio dele. É pelo que ele fez. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é ser justificado, mas eu só vou ler aqui com você para você. Eu já vou explicar o que é ser justificado. Talvez você não saiba. E você só vai saber, as pessoas só vão saber se alguém pregar. Alguém tem que pregar. Alguém tem que falar. Jesus falou, ide e prega para todo mundo. Quem crer, for batizado, será salvo. E os sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. E o Evangelho traz tanta coisa boa para a nossa vida. Então, diz aqui, ó, justificados, pois, mediante a fé. Você não é justificado por obras, mas é pela fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me assistindo, preste atenção. Uma vez que você é justificado diante de Deus, você é justificado para sempre. Mas o que é ser justificado? Ser justificado diante de Deus é ser declarado justo diante de Deus. Mas como que Deus pode fazer isso? Como que Deus pode pegar um pecador e declarar, esse pecador, agora, aos meus olhos, ele é justo? Deus pode fazer isso? Pode. E ele fez, e ele faz. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Não por nossos meios, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas por meio dele. Por causa dele, de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Da mesma maneira que Jesus é o único homem que praticou a justiça de Deus. O único que praticou a justiça, o único homem que praticou a justiça de Deus foi o próprio Jesus. Por isso que a Bíblia diz, não há um justo sequer. Não há justo. Não há uma pessoa justa. O único que podemos dizer que é justo, que realmente ele é justo, é o próprio Jesus Cristo, o justo. A Bíblia chama ele de justo. Então aquele que praticou a justiça, aquele que é justo, ele foi declarado injusto lá na cruz. Ele sofreu a injustiça. E foi o próprio Deus que fez isso. Não foi os romanos, os fariseus. Aliás, foi os sacerdotes, né, que levaram ele para Mas os sacerdotes, eles sem eles saber, eles estavam ali oferecendo o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Você sabe o que significa essa expressão? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque no Antigo Testamento, na lei, quando as pessoas tinham pecados, elas tinham que oferecer um cordeiro, um sacrifício pelo pecado. E aquele sacrifício valia por 1 ano. E eles tinham que fazer isso todos os anos. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o plano da salvação, Deus fez com que os sacerdotes levassem Jesus, o Cordeiro, e o Cordeiro, permitiu ser levado. Não foi ninguém que prendeu ele, ninguém matou ele. Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Tentaram prender ele antes do tempo, ele falou, não, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele falou, eis-me aqui, sou eu que vocês buscam. E ele deu a vida dele, ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha, para o matador, ele não abriu a boca. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele precisava fazer aquilo. E ainda ele orou a Deus, o próprio Jesus orou a Deus e falou, Senhor,
se quiseres, passa de mim esse cálice, porque era angustiante. Um dia antes da crucificação, ele suou gotas de sangue, ele orou 3 vezes lá no Getsêmani, foi uma coisa horrível. E ele falou: Senhor, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E ele foi até o fim, meu irmão. Aquele que não tinha nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o pendurou na cruz e castigou, açoitou. Todos aqueles açoites que ele sofreu foi pelos nossos pecados. Deus puniu os nossos pecados no corpo dele. Ele foi punido, ele foi julgado e ele foi condenado pelos nossos pecados. Agora, para nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora não tem condenação pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram condenados nele. Então, nós agora somos justificados pela fé. E uma vez que você é justificado pela fé, você tem paz com Deus. Porque não vai ter punição, não vai ter condenação. Porque a punição e a condenação que era para vir sobre nós, Deus fez cair sobre ele. O castigo, o profeta Isaías disse, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Ou seja, ele recebeu o castigo e nós recebemos o quê? A paz. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus pegou as nossas enfermidades e colocou nele. Deus pegou os nossos pecados e colocou nele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele não abriu a boca. Ele foi até o fim e ele carregou toda a maldição, toda a condenação, toda a punição, todo o castigo, toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal foi colocado sobre ele. E ele era justo. E foi tratado como ele foi declarado injusto. Por que ele fez isso? Para que nós sejamos justificados. Nós que somos pecadores, agora, por causa do que ele fez, nós somos declarados justos diante de Deus. E isso é para sempre. Isso não muda. A menos que as pessoas não creem. Tem pessoas que não acreditam nisso. E a nossa luta aqui, nós pregadores, que são poucos os pregadores do evangelho verdadeiro, o que se vê por aí é uma mistura do evangelho com a lei, e aí nem uma coisa nem outra, nem o evangelho funciona, nem a lei funciona. Nós somos declarados justos, é isso que Deus está dizendo. Que uma vez que a sua fé está em Jesus, que você acredita que ele tomou as suas dores, as suas doenças, as suas enfermidades, os seus pecados, que todo o mal que era para vir sobre você, Deus colocou nele, você é declarado justo diante de Deus. E Deus pode fazer isso, porque aquele que era justo, Deus declarou injusto lá na cruz. E ele sofreu a injustiça, ele sofreu como injusto. E nós que somos injustos pelas nossas obras, pela fé, nós somos declarados justos, justificados. Então, justificado é quando você recebe a justiça de outra pessoa. Isso é você ser justificado. O justo é aquele que pratica a justiça. Esse é justo, que não é o nosso caso. Nós não praticamos a justiça. Nós recebemos a justiça dele. Ele recebeu a nossa injustiça e nós recebemos a justiça dele. E justificados pela fé. Não é por mérito, não é por obras. Não há nada que você possa fazer para merecer isso. Mas pela fé. Se você crê, aos olhos de Deus você é justo, você é declarado justo. E aí você vai ser tratado como justo diante de Deus.
Não pelos homens. Os homens, você sabe como é que é, né? O tratamento dos homens, do mundo, eu não preciso nem te falar como é que é. É corrupção, é tudo de ruim. Eu não estou falando o tratamento entre os homens, mas por Deus você vai ser tratado como um justo e por isso você vai ter paz. Você vai saber, você tem que conceber isso dentro do seu coração. A sua alma precisa saber disso. A sua alma precisa ter a certeza da salvação. Porque quando a sua alma, porque uma coisa é a sua mente, é você no seu pensamento, outra coisa é a sua alma ter certeza da salvação, meu irmão. Quando você tem certeza da salvação, você tem paz. Você sabe que não vai ser condenado, porque alguém foi condenado no seu lugar. Você sabe que se surgir um problema, você pode usar a fé no nome de Jesus e falar que a sua voz vai ser ouvida diante de Deus. Então você tem paz. Você fala, não, Deus está comigo e você tem paz. A paz não é uma coisa que você, sabe, que se eu falar sobre paz, mas se você entender isso aqui que eu estou falando, isso vai produzir uma paz no seu coração. Você vai saber que não será condenado. Jesus falou que aqueles que crêem nele não serão julgados. E se não serão julgados, não serão condenados. Então isso te traz paz. Você fala, não, eu vou para o inferno, eu vou para o céu, né? Porque tem muitos lugares que você vai aí que o pessoal só fala do inferno, que qualquer coisinha que você faz, tem pessoas que eu converso na rua, que eu trabalho na rua, e tem pessoas que têm certeza que elas vão para o inferno, porque elas estão cometendo algum pecado. E aí elas cresceram em uma igreja, em uma doutrina, que falaram para ela que aquele pecado que elas estão praticando vai levar elas para o inferno. Mas a única coisa que leva as pessoas para o inferno é elas não creem em Jesus. Elas não creem que foram justificadas, declarados justos. E Deus pode fazer isso. E Ele fez isso. O filho dele, que era justo, Ele declarou injusto. Então, quando você crê em Jesus, você é justificado, você recebe a justiça dele. Essa é a diferença de uma pessoa justificada para uma pessoa justa. Não há um justo sequer, mas pela fé você pode ser justificado. Você pode receber a justiça de Deus na sua vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem temos acesso, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Entendeu? Graça é o favor imerecido. Jesus não merecia ser tratado como injusto, mas ele foi tratado como injusto. Eu e você também não merecemos ser tratado como justos. É como se você nunca tivesse pecado. Quando você entra diante de Deus pela fé em Jesus, é como se você nunca tivesse pecado. Deus não vê o seu pecado, porque ele olha para o seu cordeiro. Jesus é o seu representante diante de Deus. Então, quando você vem a Deus por meio de Jesus Cristo, em nome dele, por meio dele, e Deus atende a sua oração pelo que ele fez. E ele sim é o nosso representante diante de Deus. Por isso ele está agora assentado à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Você entendeu? Ele está lá sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E quando você pede algo em nome dele, o Satanás não pode te acusar de nenhuma injustiça. Porque se você praticou algum pecado, Jesus está lá dizendo, não, mas eu paguei pelo pecado dele. Então você pode ficar em paz. Você pode ficar tranquilo que o seu pecado não será julgado, não será exposto. Isso acontecia nos tempos da lei, e tem alguns pregadores aí que ainda têm a lei no coração, eles não entenderam a graça, e aí eles ficam expondo o pecado das pessoas. Mas isso não é evangelho, isso é a lei. Mas aqui nós temos, por intermédio dele, nós temos acesso a essa graça e nós nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Então, o que Jesus fez nos dá esperança de condenação? Não, da glória de Deus. E o que é a glória de Deus para quem está doente? É a cura.
Se você está doente, pode se declarar curado agora, que a doença vai desaparecer do seu corpo. Se você se sente condenado, para com isso. Você é justificado pela fé em Jesus. Se você está com algum problema, seja lá o que for, creia que você tem a esperança da glória de Deus. A glória de Deus na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família, seja lá o que for. Então essa é a palavra que eu quero trazer para você, da esperança da glória de Deus. Que você é justificado pela fé. E é pela fé em Jesus que eu quero orar por você e orar junto com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Ore junto comigo. Eu estou com a minha mão aqui, ó, em cima da Bíblia. E depois que eu fizer a oração, eu vou estender a minha mão na sua direção. E a glória de Deus vai brilhar na sua vida. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos se você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, eu creio que nós somos justificados pela fé no teu Filho Jesus Cristo. Não por nós mesmos, pelas nossas obras. Nós não temos nenhum mérito diante do Senhor. As nossas obras não dizem nada, mas a obra que foi feita na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito naquela cruz, aquele que tomou sobre si nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, Pai. E é em nome dele que eu oro. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que me acompanha agora. E no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu estendo a minha mão na direção dessa pessoa. E eu declaro a glória de Deus sobre a sua vida. O vício vai embora da sua vida, a maldição vai embora, a doença vai embora, o mal vai embora em nome de Jesus, meu Pai. E eu declaro a tua glória na vida dessa pessoa. Se ela estiver doente, eu declaro saúde no seu corpo agora. Se você estiver endividado, na miséria, eu declaro a bênção, a prosperidade, a provisão de Deus. Deus proverá na sua vida em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo o casamento. Eu abençoo a família, eu abençoo os filhos. Eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no seu coração diga amém. Diga eu recebo a glória de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Coisas boas vão acontecer na sua vida, na sua família, nos seus caminhos. Dias melhores virão no nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, em nome de Jesus.